Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e falo diretamente aqui do CT Parque Gigante, onde o Internacional treinou nesta sexta-feira chuvosa e fria em Porto Alegre e tem informações importantes, mais 2 sustos na atividade de hoje por aqui no CT Parque Gigante. Tem também mais uma pataquada da CBF prejudicando o Internacional e a estreia de Ener Valencia dentro do estádio Beira-Rio. E uma informação importante que pode colocar Rodrigo Zalazar muito mais próximo do Internacional nos próximos dias. A gente fala sobre isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm um oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Lá em KTO.com tu aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Eu tô aqui diretamente no CT Parque Gigante, por isso que a iluminação às vezes não é das melhores aqui no CT, enfim, é o que a gente consegue também muitas vezes fazer por aqui. É um dia frio, agitado, chuvas, tudo que tá acontecendo também no Rio Grande do Sul, principalmente na capital Porto Alegre, na região metropolitana. Já fica aqui minha solidariedade a todo mundo que tá passando por dificuldades nesse momento ruim, do ponto de vista climático, muitas pessoas perdendo casas, perdendo bens materiais, mas que fique todo mundo com saúde. E quem está acompanhando aqui, um enorme beijo, um abraço para todos vocês que estão aqui acompanhando o canal mais uma vez. Vamos lá, tá, pessoal? O Internacional treinou aqui no CT Parque Gigante, eu estava presente no treino, vou colocar algumas imagens dessa atividade. Depena, Arangues e Maurício seguem no departamento médico, o Arangues sem previsão, se recuperando da lesão muscular na coxa direita, o Depena mais 2 semanas de recuperação pelo menos, e o Maurício em recuperação final da luxação no ombro direito. Qualquer dia desse ele deve aparecer, mas o Inter acredita que ele vai estar à disposição contra o Curitiba no próximo dia 22, tá certo? Foi uma atividade que começou com a parte física, obviamente, e depois foi para um treino de 1 contra 1. Tô colocando, como eu disse, imagens aqui, e depois virou ataque contra defesa 3 contra 2, por vezes 2 contra 3, e tô colocando aqui imagens dessa atividade para vocês, tá certo? Durante esse treinamento, 2 jogadores deram um susto, tá? Nico Hernandes, zagueiro colombiano, na atividade de 1 contra 1, sentiu o joelho direito, me pareceu até sozinho que ele sentiu, vocês estão vendo as imagens aí, e no final da atividade, no ataque contra a defesa, 3 contra 2, 2 contra 3, o Vitão, me pareceu, ele estava muito longe, tá? O Inter treina costumeiramente muito longe de onde fica a imprensa, e o Vitão me pareceu ter sentido o joelho, eu só não vi se foi o esquerdo. E aí que mora a preocupação, ele vem de uma entorse no joelho esquerdo, em que ele ficou 2 semanas, a previsão era de 3 a 4, mas ficou 2 em recuperação, ele tem jogado com uma atadura nesse joelho esquerdo e pode ser uma preocupação, a gente tem que ficar de olho em Nico Hernandes e Vitão, até voltaram a trabalhar, mas de forma muito rápida, logo depois terminou o treinamento por aqui. Hoje foi em um turno, amanhã em 2, 9h30 da manhã e 13h30 da tarde, os 2 turnos de atividade serão fechadas aqui no CT Parque Gigante, tá certo, pessoal? Quero trazer aqui uma informação que pegou todo mundo de surpresa, uma informação muito ruim pro Internacional, tá? E é, na minha opinião, uma sacanagem da CBF com o Internacional que vai prejudicar o Inter, mas não tinha necessidade de acontecer isso. A CBF mudou e divulgou ainda hoje o calendário do restante das competições de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e algumas modificações. Em uma dessas modificações consta a mudança de horário para Inter e Palmeiras, no próximo dia 17, domingo, no Beira-Rio. Esse jogo estava marcado para as 11 horas da manhã, e ele passou para as 6h30 da tarde. Isso por um pedido do Palmeiras junto à CBF, porque o Palmeiras joga a Copa do Brasil. Então, no meio da semana, dia 13, na quinta-feira, o Palmeiras vai jogar às 8 horas da noite o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, um clássico, Choque Rei contra o São Paulo. Esse jogo será lá no Allianz Parque, em São Paulo, às 8 horas da noite, em uma quinta. O Palmeiras jogaria, viria para Porto Alegre possivelmente no sábado, não é uma viagem tão longa, São Paulo-Porto Alegre, e jogaria no domingo. Antes, às 11 horas da manhã, por um pedido do Palmeiras por conta desse jogo, esse choque rei contra o São Paulo, esse jogo contra o Inter vai para 6h30 da tarde. É ruim, obviamente, de tu estar passando um jogo num domingo de 11 horas para 6h30, mas tem um agravante. Essa possivelmente seria a estreia de Ener Valencia dentro do Beira-Rio. Ele deve estrear no próximo dia 9 no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, contra o Fluminense. Estaremos lá pela Rádio Bandeirantes. Vou trazer também muito conteúdo aqui no canal para vocês. Mas ainda assim, também tem essa mudança.
porque ele estrearia dentro de casa, seria um jogo para tu botar 40, 45 mil torcedores para ver a grande estrela e a grande contratação do Inter na temporada, o Ener Valencia. É verdade que seria o segundo jogo dele, mas o primeiro dentro do Beira-Rio com a camiseta do Internacional, e no fim das contas isso não vai acontecer, vai ser às 6h30 da tarde, vamos lá. O Inter vai fazer promoções certamente, o Inter vai conseguir colocar bastante gente no estádio, mas seria muito melhor em um domingo 11 horas da manhã do que um domingo 6h30 da tarde. E também vamos lá, o Palmeiras joga na quinta, mas é a CBF que define esse calendário. Por que a CBF não bota na terça, como vai jogar o Grêmio, ou na quarta? Ou por que a CBF não tem sensibilidade? Quantas vezes clubes jogaram quinta e domingo 11 horas da manhã também? Não faz sentido nenhum, na minha opinião, de verdade, essa mudança de 11 horas da manhã para 6h30. Se quer mudar das 11 horas, então bota às 4 da tarde domingo, mas não bota às 6h30. Não precisava disso. E para mim é um erro grosseiro que a CBF tá fazendo, tá certo? Pessoal, vamos lá. Quero trazer aqui umas informações também importantes de mercado de transferências. Já falei aqui, o Carrascal tá descartado pela direção. Mas eu quero falar sobre o Rodrigo Zalazar, jogador uruguaio, 23 anos, meio-campista do Schalke 04, tem contrato até junho de 2026 lá no Schalke e até o momento surge como uma possibilidade para o Internacional aquela informação do Wagner Martins, o Vaguinha, que é muito bem informado de Inter, que trouxe ontem e que, repito, o Inter não fez uma negativa sobre uma procura do nome. Disse que não falaria sobre ele. Em outros momentos, como o próprio Carrascal, o Inter descartou e negou. Nessa situação, o Inter não negou. Não confirmou, é verdade, mas não negou. E disse que não falaria em nomes, tá? Então é importante a gente destacar isso. Eu vi que o pai e empresário do Rodrigo Zalazar conversou com o pessoal do Revista Colorada, tá? E ele conversou e também não negou. Disse que se o Inter quiser alguma coisa vai ter que ir lá no Schalke. Mas assim, também não confirmou, mas não negou o nome do Rodrigo Zalazar interessar o Internacional. E tem um fator que pode ajudar o Inter nessa história, que é o fato do Schalke 04 ter caído de divisão na Alemanha. E isso pode ajudar o Internacional. Mostra um projeto em que tu tá jogando um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores da América, ele é um uruguaio, ele sabe o que representa uma Libertadores da América e pode ser muito mais atrativo do que jogar uma segunda divisão no futebol alemão. O Palmeiras recentemente tinha procurado informações e sondado a situação e ouviu 4 milhões de euros para uma venda agora lá do Rodrigo Zalazar. É um jogador de 23 anos, tem bons números por lá, fez 2 gols recentemente na vitória da seleção uruguaia contra a Nicarágua em Montevidéu por 4-1, ele fez 2 gols. É um jogador que estava bem por lá, foi vendido por 1,5 milhão de euros do Frankfurt para o Schalke 04 e que o Inter vai ter que botar a grana na mesa se quiser tirar ele em definitivo de lá, obviamente. Vamos ver se o Inter vai tentar avançar nessa negociação nos próximos dias, Rodrigo Zalazar, mas tem um fator positivo que é o fato do Schalke 04 ter sido rebaixado no campeonato alemão, e aí surge uma possibilidade para o Internacional, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.